Olá, alunos do segundo ano F. Aqui é a professora Nádia. Na nossa aula de redação hoje, nós iremos fazer uma revisão de um conteúdo que a gente vinha estudando nas últimas aulas, que é o gênero documentário, certo? Este conteúdo será o assunto da nossa avaliação bimestral, que acontecerá na nossa próxima aula. Portanto, fiquem atentos, prestem atenção, anotem alguma dúvida ou dificuldade para serem esclarecidas posteriormente, certo? O que é um documentário? O documentário é um gênero do cinema, né? A gente aprendeu que um documentário trata-se de um vídeo, né? Portanto, apresenta recursos audiovisuais. Por isso, ele é considerado um gênero do cinema. Ele possui também semelhanças com o jornalismo. Que semelhanças são essas que ambos apresentam? Eles buscam oferecer acesso ao real, à verdade, com foco nos fatos e pessoas reais. Então, tanto o jornalismo como o documentário, eles têm esse objetivo de retratar, de repassar fatos e pessoas reais. O documentário é o gênero do cinema, como a gente viu, e tem esse objetivo de apresentar uma visão da realidade através, por meio da tela. Para isso, esse gênero utiliza-se de arquivos históricos, imagens, entrevistas com pessoas envolvidas e outros recursos. E isso permite que ele seja construído ao longo do processo de sua produção e somente seja finalizado com a edição. Assim, apesar de possuir um roteiro, o documentário não é escrito ou planejado, e sim construído processualmente de forma criativa e nem sempre fidedigna à realidade. Então, portanto, o documentário ele só é finalizado no momento da edição. Apesar de poder fazer um planejamento, fazer um pré-roteiro, o documentário ele pode sofrer mudanças, durante o processo de construção, durante as filmagens e até mesmo durante a edição. Por isso, ele é considerado um processo que é construído ao longo da sua realização, certo? Então, o produto final, ele só ocorre justamente quando finaliza-se a edição dos vídeos. Como se produz um documentário? A produção de um documentário é constituída de etapas, certo? E essas etapas consistem no antes, no durante e depois das filmagens. O que acontece antes das filmagens? Antes das filmagens, se define o tema, do que vai tratar o documentário, sobre o que. Estabelecer o público-alvo é estabelecer para quem será direcionado o documentário, fazer a pesquisa sobre o tema escolhido para se aprender mais, sobre o tema que se escolheu, elaborar um pré-roteiro especificando as cenas, depoimentos e relatos necessários, elaborar contratos e declarações para a concessão de imagens e direitos. Vocês sabem que para se apresentar, para divulgar a imagem de alguém, precisa-se de uma autorização. Então, antes das filmagens, é bom já deixar no jeito esses documentos e agendar as gravações, Quando será, quem irá participar, tudo isso é um pré-planejamento, um pré-roteiro, aliás, para o momento das filmagens. No momento das filmagens, durante as filmagens, o que é que ocorre? Gravar as cenas nos cenários estabelecidos, gravar as entrevistas com as pessoas que foram escolhidas, gravar depoimentos, verificar se as cenas, as entrevistas e os depoimentos gravados estão de acordo com o que foi colocado no pré-roteiro e com o objetivo do documentário, e fazer as gravações que faltam para a construção do documentário, Então, durante as filmagens, é basicamente a gravação de entrevistas, depoimentos, do que foi estabelecido no planejamento, no pré-roteiro. E após as filmagens, o que é que acontece? Acontece a edição dessas gravações,
uma organização do documentário que contém uma descrição detalhada das informações necessárias, né? Coloca as imagens que foram citadas ao longo do roteiro de organização, a edição das imagens na sequência estabelecida pelo roteiro de organização e verificação final, né, para ver se realmente o resultado era aquilo que era esperado, era aquilo que teria sido colocado nos objetivos. Para possuir uma maior liberdade de construção, o autor do documentário ele pode utilizar-se de alguns recursos nesse processo. Durante o processo de construção do documentário, existe uma série de recursos. Entre eles, existe a presença de um locutor, um personagem ou narrador, uma pessoa ali durante as filmagens, durante as imagens que vão passando, uma pessoa vai narrando o que está sendo filmado, quem está sendo entrevistado, qual o local, certo? Uma pessoa narrando, um locutor, né, na verdade, narrando o que está sendo passado. A construção do documentário apenas com depoimento é mais um recurso, né? Depoimentos de pessoas, eles podem se configurar um documentário, contar a história por meio de reconstituição dos fatos, ou seja, utiliza-se de personagens, de pessoas para reconstituir o fato. Enquanto o locutor está narrando o que está acontecendo, as pessoas vão dramatizando aquela cena, ou seja, reconstituindo o fato que está sendo contado no documentário. Presença de personagens, né, como eu já falei, e a apresentação de uma documentação histórica que comprove os fatos. Quando o documentarista tem alguma comprovação por meio de arquivos históricos, deixa seu documentário com mais credibilidade, certo? Para finalizar, né, a gente percebe que diante dessa variedade de recursos, o documentário ele não se preocupa muito com a fidelidade ao real por tratar-se de um discurso pessoal. Mas e aí, no início, eu falei que o documentário ele objetiva retratar a realidade. Mas por que eu finalizo com essa afirmação? Embora o documentário ele tenha esse objetivo de retratar fatos e pessoas reais, o documentarista, durante o processo de construção do documentário, pode deixar o seu documentário parcial, ou seja, apresentar sua opinião sobre o tema apresentado, certo? Esse é o gênero documentário. Qualquer dúvida ou dificuldade, podem entrar em contato comigo, certo?